Estamos aqui nessa tarde, com muita alegria, recebendo meu precioso amigo, o pastor Eleutério. O pastor Eleutério, ele é capitão de corveta da Marinha e ele é o capelão evangélico aqui da região de Belém. Então, com muita alegria, nós recebemos ele aqui no programa. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor Cláudio. Satisfação poder estar aqui com vocês. Amém. É um prazer muito grande para nós recebê-lo. Pastor, a gente queria falar um pouquinho também sobre capelania, né? A gente se fala tanto e ouve tanto sobre capelania, né? O que é a capelania especificamente militar? A capelania militar é um serviço de assistência religiosa na força militar que vai atender os militares daquela força e os familiares, além também de servidores civis que porventura existam dentro daquela força. A assistência religiosa, ela existe já há bastante tempo e o capelão, ele pode ser um padre ou um pastor que vai atender o credo religioso dentro da força. Nesse momento, então, não existe capelão, além de padre e pastor, de outra religião? Ainda não. Na Marinha e no Exército ainda nós não temos nenhum outro capelão que não seja padre ou pastor. Mas isso qual o motivo, pastor, de não ter de outras religiões também? Sempre as forças fazem um censo religioso e, de acordo com aquele censo, abrem concurso justamente para a religião com mais proeminência, né? No caso, católica e protestante. Eu estava lendo esses dias que 90% do Brasil se declara cristão, ou evangélico ou católico. Então a presença dos dois capelães, tanto o padre quanto o pastor, já vai abarcar praticamente 90% do efetivo, não é isso? Exatamente. E nós acreditamos que futuramente, avançando o índice de militares dentro da força de outras religiões, possivelmente se abra concurso para uma outra religião. Então, por enquanto, pela legislação, apenas padre e pastor, ou pastor. Somente. E, pastor, uma pergunta que eu até ouço com bastante frequência, né? O que é necessário para ser um capelão militar? Para ser um capelão militar, inicialmente você tem que estar de acordo com o edital exigido para aquele ano. No caso, o limite de idade, também a religião a qual se propõe naquele ano, católico ou protestante, e ter o curso de teologia, bacharel em teologia. Para as forças militares você tem que ter o curso, estar formado no curso de teologia e no mínimo 3 anos de exercício das atividades pastorais, sendo já consagrado pastor ou padre. No caso, a pessoa não pode fazer o curso se não tiver pelo menos esses 3 anos consagrado em exercício de atividades pastorais. E realmente, pastor, é necessário. Eu particularmente passei por uma experiência que assim que eu me apresentei aqui, logo no primeiro dia já precisei fazer um funeral, já precisei organizar uma capela. Então, se realmente entrar um capelão sem experiência, ele vai ter muito mais dificuldade naquele começo, né? Também a força vai enfrentar dificuldades, porque o capelão ele não vai atender a contento nas demandas de um capelão, que seriam as atividades religiosas, celebrações, visitações, atender um militar ou um familiar de um militar que esteja passando por uma dificuldade. Então o capelão ele precisa ter essa experiência. Em outros distritos navais, no caso da Marinha, a gente tem presídios. Então o capelão atende em presídios, atende em hospitais. Então o capelão ele precisa ter esse leque de atividades, não somente na capelania, ou seja, na própria igreja ou paróquia onde o capelão está servindo. Ele vai atender na igreja, a qual ele está trabalhando ali com os militares na força, e ele vai atender também nos hospitais, nos presídios, dentro do próprio quartel onde ele está servindo. Essa é a atividade do capelão. Então é uma atividade, digamos assim, um pouco mais ampla do que apenas cuidar da igreja local. Muito mais ampla. O pastor ele tem que estar pronto para fazer um funeral, ele tem que estar pronto para levar uma notícia a um militar, às vezes uma notícia ruim, de perda de um parente. Então o militar ele tem que estar pronto para atender também no presídio, por exemplo, com os militares que estejam, porventura, detidos ali naquele presídio. Ele tem que atender, de modo geral, como um pastor de todos, né? De todos. Não somente da crença dele, no caso do protestante, mas também do
do militar que não tem religião nenhuma. Perfeito. Nós temos que atender aquele militar que não tem nenhuma religião, aquele militar que é de outra religião ou professa uma outra religião, nós temos que estar aberto para fazer isso. Já que o senhor fez a pergunta, o capelão também ele tem que estar muito aberto à questão das celebrações ecumênicas. Isso. Porque, por vezes, nós temos que fazer celebrações junto com o padre, junto, às vezes, com o espírita. Então, o pastor ele também tem que estar aberto a essas celebrações. Com certeza. Por exemplo, o senhor é oriundo da Igreja Assembleia de Deus. Sim. Mas isso não significa que o senhor vai atender só os irmãos da Assembleia de Deus. Pelo contrário, vai atender todos, né? O pastor ele tem que atender de todas as denominações. Uhum. Quando não tem um padre naquela área ou naquele comando, ele tem também que atender católicos, tem que atender espíritas, tem que atender, às vezes, de outras religiões, ou até o militar que não tem religião alguma. Mas ele tem que atender os militares. E o senhor já é capelão há quantos anos? Já estou indo para 16 anos 16 da Marinha, anos, né? Como capelão da Marinha. E o senhor era pastor antes também? Era já pastor tinha essa experiência e anterior? trabalhava na cidade de Picos, no Piauí. Trabalhava como pastor lá naquela cidade. E aí, pela graça de Deus, fui aprovado no concurso da Marinha e hoje estou servindo na Força. Que benção. Pastor, quais seriam as suas considerações finais para o nosso público? Bastante gente, né, gosta desse meio da capelania. A gente tem bastante capelães aqui, voluntários, civis também aqui na região de Belém. Que palavra que o senhor deixa para todos eles? Uma palavra de incentivo àqueles pastores que desejam o episcopado e a capelania, que se dediquem, se preparem para, na oportunidade, vocês estarem somando força junto conosco, na Marinha, na Aeronáutica, no Exército ou nas polícias militares ou corpos de bombeiros. Muito obrigado, querido pastor. Eu que agradeço, pastor, e divulgamos também a capelania da Marinha. Nós temos uma capela evangélica que fica na Arthur Bernardes. Se os irmãos tiverem ou quiserem, né, a oportunidade de conhecer a nossa capela, estamos com a capela há 2 anos, com um prédio, e estamos à disposição dos irmãos. Que benção. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Obrigado, senhor, pastor.